para gravar aqui, mas o do Muricy, todas elas deram certo. E da Débora você conseguiu recuperar, então também deu certo. Só do Muricy que perdeu alguns minutos do início. E aí eu preciso ver com ele o que ele quer. Como vai ser o Sérgio que vai fazer, talvez pode pôr os slides que estão faltando e ele faz uma locução, entendeu? Vai dar um pouco de trabalho. Acho que... Ou fingir que a gente não viu e joga, entendeu? Porque eu não sei por que deu esse problema. Não faço ideia também não, Tiago. Mas aí a gente fala com o Muricy e vê o que ele acha melhor. Eu ontem até dei uma limpada na nuvem lá também, porque tinha várias coisas do ano passado que não faziam sentido estar lá, entendeu? De reuniões que não tinha necessidade de estar gravada. Daí eu limpei várias lá. Só deixei as importantes, um curso que tinha lá e uma outra coisa. A gente deveria ter pensado nisso antes para ter o espaço 100% da nuvem para o congresso, né? Mas agora já foi, eu mandei grande parte ontem pro Sérgio, o que eu vi estava certinho, não tinha problema nenhum, só esses dois, né? Fred e Roberta já estão entrando, viu? Posso liberar eles? Fredson. Pode liberar? Pode liberar. Fredson e Roberta. Fredson e Roberta. Roberta estava clicando de baixo. Roberta, Vicentina. Roberta Fernandes. Vicentina também? Vicentina, Roberta, Fred, Vicentina, Dibai. Fredson, só para você perguntar para ele qual o nome que ele tá. Que nome que tá, Fredson? Veja. Bom dia, Vicentina. Bom dia, Roberta. Tudo bem? Vocês estão sem áudio. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Estão me ouvindo? Estamos sim. Vocês vão fazer compartilhamento de apresentação? Sim. Eu não tenho apresentação, né? Não, você é moderadora, né, Roberta? Isso, bom, que eu saiba, mas é sempre bom conferir, né? Para não ter grandes emoções na hora, porque Muricy gosta de grandes emoções, mas essa parte aqui, vim só verificar se o trabalho estava bem feito. Não, tá tudo certinho. Muricy está aqui, né? Vicentina teve com a gente também no SBAL, né, Vicentina? Estive. Aí. Ô, Roberta, você tá toda arrumada, viu? Eu fui casar uma amiga no cartório. Primeiro eu fui conferir se ela ia, né? Se ela ia chegar a tempo, se ela ia casar o papel lá. Estou dentro do Uber, estou chegando no hotel em 3 minutos, vou para o quarto e vou fazer o evento direitinho. Ok, só para lhe esclarecer, Fredson pediu só para mudar a sequência. Então, aí eu te aviso, hoje não teremos muitas emoções. Só as de sempre. Eu convidei seu pai para lhe assistir. Tá vendo como é que tem emoção? Sempre tem emoção. Tem, mas você já imaginou sem seu pai não tem graça. Muricy, muito bom. Olha, na abertura eu consegui assistir sua aula, mas não consegui entrar bem na hora, mas assisti a sua aula na abertura, viu? Foi ótima, muito legal você falando. Tomara que a gente consiga se livrar desse tanto de papel um dia. Mas o resto do Congresso só deu esperança. Ontem o pessoal da Unidas disse que está totalmente disposto ao papel zero. Que legal, que legal. Não, e eu vi muita gente perguntando no chat se isso era uma coisa que só poderia acontecer para as grandes empresas, quer dizer, às vezes a gente tem a impressão de que isso é uma coisa muito distante, né? E não é, dá para começar aos pouquinhos, né? Dá. Aí os meninos aí do hóspede, nós já diminuímos 50% do papel. Que legal. Entendeu? Muito bom. Entendi. Aí o Fredson vai estar nessa mesa, que ele é também do Grupo Unidas, tá? Sim, mas então são 2 pessoas, não é isso? São 3, você e 3. É verdade. Não, então. Fredson, Vicentina e Juliana Dibai, que é uma auditora super famosa também, igual a Vicentina. Você vai pegar uma mesa dos famosos. Que legal. Obrigada, moça. Mas quem é que vai começar, então? Vamos começar no horário, 10 horas. Sim, mas vai ser com o Fredson ou vai mudar?
O Fredson pediu para ele ser o último. Mas deixa o Então Fredson começa com entrar que eu te Vicentina, aviso Juliana até e a hora. Fredson. Tá. É isso? Pode chegar Vicentina, no seu Juliana. óculos. Você está onde? Eu? Está em Eu, São Paulo? Muricy? Eu estou em Belo Horizonte agora. As duas meninas também estão em BH. Tanto Vicentina como Juliana de Bairro. Ó, estou chegando aqui no hotel. Vou pedir Então licença tá. só para fechar a câmera e entrar lá para o quarto. E já abro Pode aqui de novo. subir, Nem que vou é o sair. tempo que eu passo com os meninos. Obrigado, viu, Tá Roberta? bom. Imagina, obrigada pelo convite. Fredson, já entrou? Muricy, eu não tenho na lista de entrada alguém com esse nome. Você Deixa eu sabe se ver ela entrou com outro nome? Vou saber dele. E nem a Juliana. Tem um nome diferente A aqui. Juliana é Vicentina. Vicentina, cadê a Ju? A Ju já vai entrar, tá? Eu tenho dois nomes diferentes aqui. Ibo Ibo e L Silva. Mas eu acho que não é nenhum dos dois. Acho que não, porque Fredson me botou aqui. Agora entro em 1 minuto. Ah, então tá bom. Deixa eu chamar Então a Ju você vai aqui. entrar com que nome? Eu perguntei a ele. Combinado. E aí a Vicentina faz o canal com de Bai. Vicentina, Oi. Fredson Sim? é fã número 1 de Juliana de Bai, viu? Ah, é? Mas não tem quem não seja fã dela, viu? É mesmo, rapaz. É assim, nós estamos bem, com só gente boa, né? Só. E você vai gostar muito também da Sheila. Ela é muito boa. Amanhã nós vamos barbarizar com ela. Peguei aquele currículo que você me mandou e já mandei para a Adriana apresentar ela naquele currículo que você mandou. Eu É. vou lhe mandar, Tiago. Hoje, para ver se você faz alguma coisa. Muricy, a sua fala tá cortando, tá? Tá picotando. Minha fala está picotando, é? Tá? Não sei se é a internet. Fredson acabou de Deve entrar. ser a internet, né, Adriano? Sheila. Deixa eu ver aqui se melhorou, Tiago. Tá E melhor. agora, Tiago, melhorou? Sim, tá melhor. E Fredson Ok. está com a gente. Já? Ok. Bom dia, gente. Tá me ouvindo bem? E aí, meu amigo Fredson? Como vai, Muricy? Fala. Oi, Fredson, me ouve? Oi. Eu escuto bem, tá me ouvindo bem? Tua voz está meio picotada. Eu acho que é por conta Eu do tô fone de ouvindo ouvido, bem. Fredson. Acho que Oi. ele tá meio como se fosse num aquário, sabe? A sua voz. Parece um eco, na verdade. Entendo que deva ser eco, não é? Agora, Robertinha, beleza. Muricy, eu recebi Juliana já entrou? currículos, Muricy? As apresentações? Tem alguma coisa para eu apresentar? Não. Não. O Fredson é da Faxes, a Vicentina é da VF Consult Saúde e a Juliana de Bai é EIJ Auditoria, como está aí na tela mesmo. Tá bom. Tá? E acho que Fredson é diretor do Grupo Unidas também, né, Fredson? Só ver. Juliana já entrou? Ainda não. Eu chamei ela aqui, Vicentina, tá? Tô chamando a ela aqui. proposta de Fredson era vocês falarem antes dele, para ele, como operadora, ser o último.
Mas então eu começo com a Vicentina, depois a Juliana e depois o Aí eu Fred. vejo se elas vão aceitar essa mudança. Vicentina. Para mim não tem problema, não. Eu estou só vendo com a Juliana, que ela estava terminando de dar uma aula lá na Unimed. Mas Como vocês vão ela dar aula seria, aqui? e como ela seria a última, né? Uhum. Ela estava programando entrar mais ou menos por volta de 10h30. Aí eu chamei a assistente dela aqui para ver como é que está o andamento dela lá. Então, Vicentina, faremos assim: você começa, Ok, depois Juliana de Bai fala e Fred seria o último. tá joia. Não é isso, Uhum. Fred? Você está Se conectando o você não áudio. importar, áudio viu, dele. Vicentina? Não, para mim não tem problema nenhum, Muricy. Então fica assim. Fredson nos ouve? Eu tô ouvindo bem. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ficou bem melhor a voz agora. Tá perfeito agora, Fred. Obrigado. Melhorou. Agora melhorou. Que bom. Então, Robertinha, fica assim. Eu te apresento. Você ainda é diretora da SBAL, não é, minha linda? Ainda, né? Não arranjei nenhuma vítima para ficar no meu lugar. Estou precisando de uma vítima. Ai, ai. Então, são 8 anos de diretoria. Quantos? 8. Já estou 8. com a plaquinha já de imóvel da empresa já. Eu fiquei 3. Só não me devolva esse bastão que eu não quero. Não estou arranjando ninguém que queira. Não, nome, Eu, graças a Deus, achei você. cargo tem gente querendo, viu? Agora, trabalhar no cargo, aí já é mais difícil, né, Muricy? A gente sabe disso, né? Né? Não é porque aparece, principalmente nessa área de sociedade, um bocado de gente querendo o carro. Agora, Isso. ninguém colabora com nada. É isso. As pessoas querem o nome, o cargo todo mundo quer. Ser presidente de alguma coisa é bom, agora botar a mão na massa mesmo. Eu então aqui tá. não posso querer mais, porque eu não tenho tempo, tá? Tá bom, né? O Vamos único conversar sobre conselho isso que eu lhe depois. dou é continue mais 10 anos. Obrigada, viu, Muricy? Eu achei que você era meu amigo. Obrigada, viu? Mas você sabe que pode contar comigo para o que você quiser. Se Sei, eu quiser tô com uma- alguma ajuda no congresso que você vai fazer, eu estou à sua disposição, tá, Eu estou com uma Robertinha? missão para você já semana que vem, mas eu estou esperando você terminar aqui. Amanhã eu vou te dar uma batatinha quente para semana que vem. Combinado. Você tem Mas tô aqui, crédito tô aqui. comigo, você e seu pai, né, que é meu amigo e irmão, né? Adora você, seu fã. Então, tá, Fredson vai entrar. Assim que ele liberar a sala, eu te apresento, Roberta. E aí Tá é bom. com você, como você já sabe. Então, a sequência será essa: Vicentina, Juliana de Bai e Fred. E lá Tá, no final vai aparecer na tela lembrando hoje à tarde. Aí você vai falar também que é a nossa amiga Sheila Eros. É uma psicóloga que vai falar de gente à tarde, para Opa, encerrar legal. o evento. Tá, aí, Vicentina, a gente faz assim, quando você terminar, eu vou te perguntar se a Juliana já entrou, se ela já conseguiu se ok. liberar da turma. Se ela não conseguir, aí, como o Fredson já está aqui, aí a gente chama o Fredson para não ficar no buraco, certo, Muricy? Certo. Pode ser assim? Perfeito. Tá. Da agora em diante, eu vou fechar os olhos e é com você. Quanto tempo de palestra cada um? É mais ou menos meia hora para cada um. Meia hora. Tá bom, vamos em frente. E aí, como as perguntas vão ser gerais, se você quiser deixar as perguntas para todos no final, melhor. Você prefere assim, que depois de Aí uma é hora e com meia? você. Às vezes, Tá, uma eu vou ver no pergunta é chat. questão de ordem, você pode jogar logo. Tá bom, eu vejo no chat, e quando terminar o sentamento do Vicentina, eu olho o chat, vejo se já tem alguma perguntinha. Tudo bem. Obrigado. Então, Pessoal, vou fazer as últimas companheiro configurações. Tiago, pode liberar aí, que já tem um bocado de gente na sala de espera. Combinado. Só preciso de
30 segundos para Eu liberar vou todo dar mundo. boas-vindas a quem chega, depois eu lhe apresento, Roberto. Tô aqui. Bom dia, sejam bem-vindos ao segundo Congresso Brasileiro de Faturamento. Muita gente entrando aí. Lembrando que, além das pessoas que entram com link normal, existem várias empresas. Bom dia, Cristiane. Várias empresas que estão disponibilizando em auditórios, com 10, 12 pessoas. Então, são mais de 1.000 inscritos, mas alguns estão em grupos, tá? Porque para receber certificado é inscrição individual, mas podem ser assistidos em grupo. Então, tem como o Hospital Santa Rosália, o pessoal assistindo em grupo, Hospital de Teresina, Hospital de Oncologia, entre tantos que estão com seus auditórios lotados nos assistindo. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje é o 5º dia de congresso. Doutora Cilda, Ellen, aí a gente está IBR Hospital, de Vitória da Conquista, na Bahia. Alessandra. O pessoal já está me mandando bilhetinho. Já estou acostumado com essa chegada. Alergo, Marcos Azevedo, Teresina, no Piauí. Rio Multiclínica, IBO, Flaviane, sejam todos bem-vindos ao nosso congresso. Kátia para todos aí, bom dia. Jamil, que não é da banda Jamil. Maiara, Hospital Santa Isabel. E aí aparece sempre 2 hospitais de Santa Isabel, um da Bahia e outro de Minas. Muita gente de Minas, Rio, Santa Catarina, Paraná, Pará. Pessoal ingressando aí. Hoje vamos ter uma mesa aí maravilhosa. Bom dia a todos. Nós estamos dando um tempinho de 10 minutos para iniciarmos. Fabiana. Bom dia, Fabiana. Irosa. Del. Às vezes eu não falo o nome de vocês que não deu para ver. Gisele. Michele. Engeane. Nejane. Vando Tavares. Olá, Vando. Quem quiser o nome citado, dê bom dia. Vando, Caroline. Aí tem um que entra como glosas. Já gosta de glosas. Kelly Santos.
Ô, palavrinha doce é glosa, né? Yasmin, Lavínia, olha lá, ó, Glosas IBR. Eita, professor Muricy, referente à entrevista, não leu tudo. Por favor, mandar no Insta que eu respondo. Deve ser sobre a entrevista do SUS, vai ser programada e avisaremos a todos. Acho que deu os 10 minutinhos. Aline. Ellen Márcia Rocha, sou seu fã. Obrigado, minha filha. Ter fã é uma maravilha. Viu aí, Fred? Maravilha. Tá ouvindo bem? Tá tudo bem. Perfeito. Você é um espetáculo, você tem muitos fãs. Obrigado. A idade ajuda, né? A experiência ajuda. Por favor, o link. É Sheila Lima aí. Sheila Lima, pode entrar via site, que também você consegue. Flávia Monte. Então, Robertinha, dentro do horário, vamos começar. Eu quero agradecer a todos os palestrantes e todos os participantes nesse. É importante, quando nós encaminhamos o link de hoje, ter o link da tarde e da manhã. É só clicar no da manhã que vamos conseguir com maior facilidade. Hoje temos uma mesa na parte da manhã e outra à tarde, completando o 5º dia de congresso, com palestrantes maravilhosos. E, para não fugir à regra, hoje e agora vamos falar de estrutura do faturamento para o papel zero, o que tem sido uma esperança para mim fantástica quando eu ouço exemplos de empresas que já estão com papel zero e outras que estão caminhando nessa direção. E hoje, para comandar essa mesa, nós temos o prazer de ter uma amiga nossa, apesar de jovem, é a Roberta Fernandes, diretora da SBAL, Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia, uma competência a serviço da oftalmologia. E aproveito para fazer uma homenagem também a seu pai, Sérgio Fernandes, também nosso parceiro lá no Rio de Janeiro, durante anos e no Brasil todo. Então, muito obrigada, Roberta, mais uma vez, pela sua participação e, por favor, comande essa mesa com a maestria de sempre. Obrigado. Obrigada. Estão me ouvindo? Muricy, você me ouve? Ouço maravilhosamente bem e a vejo maravilhosa também. Obrigada, Muricy, mais uma vez pelo convite. Falo com você sempre individualmente, mas gostaria de deixar aqui registrado que eu fico admirada com o seu trabalho. Parabéns. Esse é um trabalho de dedicação, de doação, né? Porque o conhecimento que você tem, o como você consegue estruturar um evento desse porte, e que a gente sabe, né, quem trabalha em sociedade, que esses eventos eles são trabalhosos, mas você tem um momento de doar o seu conhecimento e de trazer pessoas competentes também para doar conhecimento, que é fundamental. Isso vai fazer com que a gente consiga cada dia mais fazer a administração, a gestão na área médica, que é tão importante, né? Eu, como diretora de sociedade, a gente lá não lida apenas com faturamento, Muricy, a gente lida com todos os setores, mas uma das coisas que eu acho importante, e por isso fico feliz de estar aqui, é que o faturamento ele não é uma ilha, né? Ele não está isolado da empresa.
Isso é uma das coisas que eu mais vejo quando faço consultoria nos serviços, é que parece que faturamento fica lá num cantinho, a Vicentina até já concordou aqui, porque parece que o faturamento é uma estrutura completamente diferente, parece que ninguém sabe o que está sendo feito ali, é um jogo que só quem está ali sabe, e não é verdade, né? Então, é importante esse tópico que você trouxe, da estrutura desse faturamento, porque, como eu tinha falado um pouquinho mais cedo para você, estou encantada com essa ideia do papel zero e possível, né? Não só as grandes empresas, mas o que você traz isso acontece, isso dá realmente para a gente fazer, mas não dá para a gente pensar em papel zero se a estrutura do faturamento não está ok, não está bacana, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, é um prazer a todos que estão aqui, fico feliz com a presença, vou estar de olho aqui no chat, e já vou trazer, a gente teve uma troca aqui no nosso horário, mas trago primeiro, então, a Vicentina Arruda, que também já esteve com a gente também em eventos, ela vai falar sobre gestão de processos, né? A Vicentina Arruda, ela é da FV Consult Saúde, certo, Vicentina? Seu áudio está fechado, abre para a gente poder conversar. Eu estou aqui em Minas, aí estou vendo que ela também é de Minas, falei, ó, sou do Rio, mas vim para Minas para poder conversar um pouquinho mais pertinho. Teu áudio está fechado, Vicentina, vê se você consegue abrir, para a gente poder começar. O PowerPoint eu já estou vendo, mas não está em modo apresentação. Fala agora, Vicentina, que eu acho que agora você já abriu. Está me ouvindo? Agora sim. Coloca seu material em modo apresentação, né, para a gente poder ver ele bonitão. Chegando lá, nada como digital, né? Aí. Vamos lá. Tá bom, Vicentina, comece aí a sua apresentação e estou por aqui. Ok. Nós vamos falar hoje um pouquinho, né, da gestão por processos. Nós temos falado esse tempo todo, né, a respeito do papel zero. Eu brinco que é um sonho que está se tornando realidade. Quando iniciou o processo da implantação do TIS, né, a gente imaginou que já naquele momento a gente não teria mais papel, né? Nós já teríamos um arquivo XML onde a gente não precisaria mais encaminhar os papéis, aquele monte de formulários, né? Houve uma unificação naquele período que facilitou, né? Porque tinha muitos convênios que era uma guia para cada procedimento que ia realizar, uma guia para consulta, uma guia para procedimento, para exame. E com essas mudanças que têm surgido, a gente tem falado muito sobre a gestão por processos dentro do faturamento, né? E uma das questões que a gente tem discutido muito é gestão de processos ou gestão por processos. Muitas vezes a gente pensa que é a mesma coisa, né? Que eu faço gestão de processos ou gestão por processos. Mas existe uma diferença entre as duas formas de gerir, né? Principalmente para a gestão dos hospitais e dentro do faturamento e da auditoria de contas. E em estudos recentes tem se comprovado muito essa questão, que a gestão de processos, né, ele é um aglomerado de práticas que tem como objetivo desenvolver, monitorar, melhorar os processos da gestão de faturamento e de todos aqueles setores que têm vínculo com o faturamento. Eu sempre falo, né, e eu aprendi muito isso com o Muricy no ano passado, né, que a gente não vai mencionar há quanto tempo que a gente faz essa parceria, que o faturamento ele não começa dentro do faturamento, ele começa na ponta, ou no agendamento cirúrgico, no agendamento da consulta, né, quando aquele paciente começa a agendar. Então, se o processo ele inicia incorreto, ele vai chegar lá no faturamento cheio de falhas. E a responsabilidade acaba ficando toda sobre o faturamento para fazer essas correções. Então, quando nós falamos a gestão do faturamento, eu sempre gosto de falar que é a gestão por processos. São processos, né, que interagem entre si desde a entrada do paciente, na unidade de internação, no centro cirúrgico, na área de SADT. Então, todos esses processos, eles caminham junto
para o resultado do processamento daquela conta. E o faturamento, ele só termina quando aquele valor ele entra no fluxo de caixa da instituição. Nosso maior objetivo é fazer com que esse processo ele seja otimizado e reduzido o tempo, né? Hoje a gente pensa muito na riqueza, né, dos detalhes do faturamento, nas atividades com uma abordagem mais flexível e mais ágil, né? E nós temos muitas soluções inovadoras que podem facilitar essa vida, tanto do faturista, quanto do gestor do faturamento, quanto do gestor financeiro, que está ali fazendo com que aquele fluxo de caixa case com todos os processos que ele precisa pagar, né? Ou seja, o custo efetivo que foi realizado com a receita que vai entrar. Então, nosso maior objetivo é fazer com que essa receita entre no valor, num tempo recorde, digamos assim. Né? Ontem, o presidente da Unidas, ele falou muito na forma que ele pensa, né, de que eles estão muito abertos nessa redução do papel. Nós temos aqui em Belo Horizonte uma operadora, né, que não circula mais papel. Todo o trâmite é feito por arquivo eletrônico, né? A auditoria ela é feita em loco por seus auditores dentro do próprio sistema. Então, consegue-se receber aquela conta num prazo de 30 dias, ou seja, realizou, faturou, enviou, dali a 30 dias aquele recurso está dentro da conta do hospital. Então, o intuito é fazer com que todas as operadoras elas possam trabalhar nesse mesmo fluxo. Com isso, a gente reduz o tempo de faturamento, reduz o retrabalho, as glosas, né? E a automação hospitalar, ela tem facilidades, né, que ela pode trazer para a gestão do faturamento. Quando eu falo da gestão do faturamento, eu falo que o faturamento ele trabalha como sendo o coração da instituição, porque ele vai fornecer informações para a unidade de internação de quanto que eles estão produzindo, né, em valores monetários, quanto que está a eficiência do trabalho deles, né, porque consegue-se medir a efetividade dessa assistência por meio do recurso financeiro que está sendo disponibilizado. Ela consegue também fornecer informações para o centro cirúrgico com relação ao que está sendo produzido de procedimentos e de recursos, de consumos de materiais e medicamentos, né, do que é rentável e do que precisa ser melhorado. Então, são informações que elas podem ser dadas em tempo real, né, de acordo com essa automação. Então, ela facilita não só a vida da gestão, né, para o faturamento, mas para todos aqueles que estão envolvidos no processo da instituição. Ele melhora o rendimento das atividades, né, tanto do faturamento quanto das unidades, né, em tempo real, reduz o retrabalho. Então, quando você automatiza esse processo, você reduz muito aquele retrabalho de volta prontuário, faltou checagem, faltou evolução, faltou o processo de autorização. Então, estando tudo dentro do sistema, você consegue acompanhar aquilo em tempo real, né? E você corrige as falhas em tempo real também, né? E quando você faz a checagem em beira de leito, você evita também o risco de esquecer aquela checagem, porque você está ali, né, além de você gerar a segurança para o paciente, né, porque você está com a prescrição dele, você checa em tempo real a medicação, o nome do paciente, confirma com ele os dados e faz a checagem.
né? Então, a gente trabalha ali não só a gestão do faturamento, mas a gente também trabalha a qualidade e a segurança do paciente, né? Que hoje é um pré-requisito em todos os hospitais, né? Em tempo real. Nós também reduzimos a análise em tempo real dessas informações. Então, o próprio gestor e o gestor das unidades, ele consegue ver o que está sendo liberado, se aquela conta está parada, se ela existe pendência, o que precisa ser trabalhado ali para corrigir. Nós reduzimos custo, né? Porque quando você trabalha, você evita que esse custo ele possa gerar uma glosa no futuro, né? E você reduz custo também com o operacional. Eu falo que você tira do processo do retrabalho de ter uma pessoa para conferir, uma pessoa para checar, uma pessoa para auditar, para otimizar esse colaborador em outras funções que ele pode ser aproveitado dentro da instituição, né? Nós reduzimos a glosa, porque quando você otimiza esse processo, você reduz ali o seu risco de glosa, né? Você vai estar trabalhando em tempo real, então você evita que aquele procedimento fique sem autorização, que o médico deixe de fazer alguma evolução naquele tempo, e a agilidade no recebimento, né? Que eu sempre falo que é uma das coisas que facilita muito. Não tem como você investir em tecnologia, investir em melhorias para atender o seu cliente se você não tem recurso financeiro para você investir. Então, quando você agiliza o seu recebimento, reduz o seu custo, reduz as suas glosas e as perdas financeiras que você tem com isso, automaticamente você tem recurso suficiente para você investir em nova tecnologia, investir em qualidade, investir em capacitação e treinamento. Então, isso facilita muito os processos da instituição, né? Você melhora o âmbito de todos aqueles que estão envolvidos ali no processo. E automaticamente você gera o quê? A satisfação do seu cliente. A operadora, ela tem um cliente mais satisfeito com o atendimento que ele teve, né? E automaticamente ele não vai estar buscando mudar de operadora, de serviço, porque ele não é bem atendido, ou porque não atende especificamente aquilo que ele tem de expectativa, né? Essa automação, ela também facilita para as operadoras, no sentido de que eles vão ter a informação num tempo recorde também, porque quando você faz o faturamento manual, até que essa informação chegue na operadora, o que acontece? A operadora, ela leva um certo tempo para processar o nível de sinistralidade que ela está tendo com seus usuários. Então, quando tem essa automação, essa troca de informação num tempo menor, ela também consegue monitorar, né, os seus riscos financeiros e o investimento que ela vai precisar desembolsar naquele processo, né? Então, eu falo que quando você faz essa automação, você ganha em todas as partes e em todos os processos envolvidos. E quais são as mudanças necessárias para que a gente possa ter essa automação, né? Esse papel zero, né? Um faturamento com papel zero. Nós precisamos de investimento em tecnologia, então eu preciso que todas as áreas elas tenham equipamento suficiente, que sejam equipamentos que comportem o processamento, né, daquele nível de informações que vai precisar tramitar dentro do faturamento, dentro das unidades, porque o que a gente vê muito é o faturamento é informatizado, mas as áreas não são informatizadas. Então, o prontuário, ele é todo manual e ele chega no faturamento, né, para poder ser digitado. Em alguns casos, a farmácia é informatizada, mas só o centro cirúrgico.
Então, o que é dispensado na conta do paciente é só o medicamento que é utilizado no centro cirúrgico. Então, é necessário que haja esse investimento, né, em equipamento, em um sistema também que comporte, né? Uma coisa que eu sempre falo é pensar nas associações, né, os hospitais, pensar em parcerias que dê condições mais facilitadoras para aquelas instituições de menor porte possa fazer esse investimento, né? Ele vai ter um ganho ali no futuro com essas informações, com uma gestão financeira mais ágil, né, uma gestão de contrato mais ágil, porque o tempo hoje que ele perde no retrabalho do faturamento, no retrabalho da auditoria do prontuário, devolve esse prontuário para a unidade, ele poderia estar ganhando esse colaborador numa análise contratual, numa melhoria de negociação, né, o que a gente vê nas instituições do interior, são contratos há muito tempo sem reajuste, sem renovação, sem aditivos contratuais. Então, ele ganharia nesse processo, né? Então, é uma sugestão, né, que eu tenho feito para as associações dos hospitais, a Federação, de ter essa parceria, né, para que as instituições tenham condições de investir em tecnologia, em equipamento. O segundo maior investimento que é necessário fazer é na capacitação e treinamento das equipes, não só da equipe de faturamento, mas na equipe da assistência, né? Muitos não têm conhecimento de utilizar um computador, de trabalhar com a informática, tem uma certa dificuldade, então esse investimento ele se faz necessário, né, para que a instituição ela tenha um resultado, né? Muitas vezes a gente ouve algumas empresas, né, quando a gente está dando consultoria, eu investi e eu só tive prejuízo, eu não tive resultado. Né? Mas será que ele investiu só em equipamento e esqueceu de investir na capacitação daquelas pessoas que vão ter que utilizar o equipamento, o sistema, como que deve ser feito? Esse treinamento, ele tem que ser feito periodicamente, não é? Deu treinamento e nunca mais se falou em treinamento, em capacitação, em conhecimento, né? A gente sabe que existem mudanças em tempo recorde, né? Nós temos visto agora com a pandemia as normativas da ANS, a incorporação de nova tecnologia, a incorporação do novo rol, né, de procedimentos para poder atender às mudanças que nós temos visto. Será que a equipe do faturamento, a equipe do comercial, a assistência tem esse conhecimento, sabe da importância de estar registrando no prontuário? Né? Será que ele sabe que as justificativas que são feitas, por exemplo, do material que está sendo utilizado, é necessário para que a cobrança seja efetiva? Né? Porque mesmo a gente tendo o papel zero, esse prontuário, de alguma forma, ele vai ser auditado. Né? Nós temos aqui, né, em Minas Gerais, né, o Hospital Márcio Cunha, que é papel zero, mas não está isento da auditoria. A auditoria é feita dentro do próprio sistema. Né? Então, se as informações também não são registradas em tempo real, da maneira correta, se o técnico de enfermagem não é orientado com isso, numa educação continuada, vai continuar tendo prejuízo, vai continuar tendo perdas financeiras. Então, a capacitação e treinamento da equipe, ela é um investimento, ela não é um custo para a instituição, né? Assim como o investimento em tecnologia e em sistemas. Recentemente, numa reunião que eu tive, conversando com o dono de uma empresa, ele falou que treinamento era um custo, que por isso ele não investia em treinamento. Né? Não se tem melhoria de processos sem capacitação. Né? Não se tem melhoria da qualidade da assistência sem a devida capacitação. Então, é preciso que mude essa cultura. Né? E que mude a cultura também do colaborador,
porque muitas vezes ele vê a capacitação e o treinamento como uma perda de tempo, que ele poderia estar ali faturando 10, 15 contas e ele está perdendo tempo sentado sendo treinado. Então, é uma mudança cultural que se faz necessário para que nós possamos fazer essa mudança, né, num tempo recorde, né, de sair dessa quantidade de papel, né, para uma automação e um processo, como se diz, dentro da nossa realidade, né? Antes da pandemia, ninguém imaginou que haveria reuniões e congressos que poderiam ser online, né? Eram todos presenciais. Não se falava numa auditoria de qualidade, a não ser que fosse presencial. Hoje a gente consegue fazer excelentes congressos, excelentes reuniões, né? Pela internet. Né, utilizando ferramentas que, se não fosse a pandemia, nós ainda levaríamos 5, 10 anos para estar utilizando. Então, nós estamos numa época de mudança que deve ser aproveitada. É essa época que prestadores e operadoras precisam sentar numa mesa de negociação e fazer os devidos ajustes, fazer as devidas mudanças, né? Fazer com que os processos, eles realmente caminhem junto. Né? Dentro dessa visão, a gente trabalha sempre com os indicadores, que é outra coisa muito importante, é trabalhar os indicadores de faturamento. E quando eu falo de indicadores de faturamento, não é só indicador de quantas contas foram faturadas, de quanto foi o valor do faturamento, qual o percentual de contas entregues dentro da competência, mas é o indicador de tempo médio de faturamento vinculado à interação de processos com cada área. Entendeu? Indicadores que ajudem as áreas a melhorar os seus processos, e não com aquela visão de que o setor tal não me entregou as contas. Não, é o que eu posso fazer para ajudar a melhorar esse processo. Né? Então, quando eu falo de gestão, eu gosto de falar gestão por processos, porque existe uma interação e uma colaboração entre os setores. Então, dentro do que nós temos de visão e de processos, é isso que os grandes hospitais, eles têm buscado, né? O sucesso, ele está vinculado a essa área, né? A essa visão e a essa mudança cultural. Né? E o que eu tenho hoje para todos que estão assistindo é um convite, né? Que façam a sua gestão, né? A gestão por processos, que façam a automação dos seus processos, né? Visando essa interação com todas as áreas. Reúnam, discutam, criem seus fluxos, né? Baseados na realidade que vocês estão, e sempre com uma meta de melhoria. É o objetivo que a gente sempre tem e vai sempre estar trabalhando para poder atingir nesse sentido. Né? Eu agradeço, né? Estou aberta, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar, tá? Estou à disposição. Robertinha? Estão me bloqueado aqui, não tinham deixado eu falar. Eu estava aqui tentando tirar o meu áudio, mas tinham me calado aqui, Muricy. Mas consegui. Eu estava pedindo ajuda aqui no chat, mas a equipe aqui já me liberou. Então, Muricy, a Vicentina falando, né? Eu estava comentando, né, Vicentina, que não é uma ilha, e eu acho que a gente combinou o papo, né, sem ter conversado antes. Então, vou trazer aqui as perguntas que vocês estão no chat, tá, gente? Vou lendo, mas eu acho fundamental essa importância do treinamento. Vicentina, uma das coisas que a gente ouve muito, e vocês sabem disso, para que eu vou treinar uma pessoa se ela vai sair, por exemplo? Como é que eu vou investir nessa pessoa se depois ela vai para outro lugar? Eu falo, mas enquanto ela estiver aqui, ela está fazendo bobagem se não estiver, né, capacitada. Então, a gente ouve muito isso, né? Tipo,
Muricy, deve já ter ouvido isso, né? Para que eu vou investir nesse funcionário e depois ele sai daqui e vai para o concorrente? E a gente fala, tomara que ele vá para o concorrente e que o concorrente também esteja capacitando a equipe dele, porque em algum momento isso vai elevar a qualidade dos nossos profissionais, independente de onde estiverem, né? E o treinamento também, a Vicentina falou, é uma coisa que tem que ser constante. Eu brinco que é igual dieta, né? Parou, engordou. Então, treinamento não é um evento que a gente faz uma vez por ano com a equipe, né, Vicentina, e falar agora já acabou, principalmente na área de faturamento. Mas deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Vicentina, que tipo de tecnologia tu te referes na questão de assinatura? Biometria, tablet, outros? Bem, hoje tem vários tipos de tecnologia, né? Tem o tablet, né? A assinatura por meio do tablet, tem assinatura por meio da eletrônica mesmo, né? De certificação digital, né? A gente vê, tem alguns hospitais que já têm a certificação RIMS, né? Que é para toda a parte, inclusive dos técnicos de enfermagem, de toda a assistência, está assinando eletronicamente, né? Não é simplesmente eu mudar hoje, eu preciso ter essa assinatura. Para a questão da assinatura da guia, né? Existe hoje algumas tecnologias, como a biometria, né? A própria Unimed aqui em Belo Horizonte, hoje, a assinatura ela é biométrica, né? A não ser o paciente que está no CTI, que não tem condição de assinar, então é um familiar que assina por ele, né? Quando ele não tem condição, mas todo o processo ele é feito por biometria. Então, existe algumas operadoras que já estão trabalhando com token, né? Que o usuário ele recebe esse token no celular, né? A Bradesco é uma delas, a Amil, e ela fornece esse número de token que o atendente ele coloca e confirma a guia ali na hora do atendimento. Perdão, então ele não precisa assinar. Hoje a gente ainda colhe assinatura justamente pelo receio, porque como não existe nada acordado, né, entre as operadoras e os prestadores, se você manda só com token, ela te devolve a glosa falando que não está assinada a guia. Então, o correto existe um token, existe uma biometria, eu não tenho que assinar o papel, eu não preciso mais do papel, porque eu tenho é igual a nós usarmos o nosso internet bank, né, o nosso celular, né? Você ali digita a sua senha, você faz toda a sua transação sem precisar assinar, é uma assinatura eletrônica. Então, é o que a gente precisa caminhar da agora para frente, né? E quando eu falo em tecnologia, a gente precisa investir em sistemas também que tenham a capacidade de suportar esses processos, né? Aqui em Belo Horizonte tem uma operadora, ela já está fazendo alguns testes com alguns hospitais para transação eletrônica. Entendeu? Então, assim, você entra no site, solicita, ela devolve para o seu sistema. Eu falo que ainda está em embrião, né? Mas eu acredito que com essas conversas e essas mudanças, isso vai caminhar muito mais rápido, né? Porque aí a transação ela é toda eletrônica, né? Quando a ATIS foi projetada, né? O sonho era a transação toda eletrônica. O sonho, né? Então, ainda nessa... Mas vamos lá, a gente vai caminhando. Muricy, você quer comentar alguma coisa? Acho que aqui de perguntas... Parabenizar a Vicentina, ela não falou o tempo que eu conheço ela, mas nós nos conhecemos em 2004, na implantação da CBHPM, e de lá já passamos pela TIS e tal, e eu só enxergo melhorias, tá? Cada vez mais melhorias, e o mais importante, hoje ainda o cliente assina no papel e nós escaneamos. Isso ainda é um retrocesso, porque usa papel, mas já existem em outras áreas a assinatura com aquela canetinha especial que vai substituir tudo isso. Maravilha. Muita gente aqui elogiando, Vicentina, todo mundo aqui
agradecendo, te dando parabéns, porque foi muito didática, né? Então, isso é a parte importante. Vicentina, você pode me ajudar? A Juliana já está com a gente? Está sim, acabei de ver aqui na câmera. Maravilha. Então, vou seguir aqui com a apresentação, já que a gente tem essa troca. Agora, vamos continuar falando da Auditoria Sem Papel com Juliana de Bay, da EIJ Auditoria, correto? É isso mesmo? Isso mesmo, Então, tá Roberta. bom, também aqui de Minas, porque eu não sou de Minas, mas estou aqui, Juliana, estou tomando um pouquinho de frio e chuva com vocês por aqui hoje. Vamos lá, Juliana, pode começar a sua apresentação e Eu estou obrigada tentando por- compartilhar, Opa, mas eu tudo acho bem. que está bloqueado. Vamos ver se alguém desbloqueia. Vou ver aqui Podemos. pelo Tá, pessoal Eduardo para e Juliana, liberar. Murici. Ah, sim, só um minuto. Obrigado, Eduardo viu, e Juliana. Juliana. É sempre um prazer lhe ver. E o Fred fez tanto elogio de você. Eu já conhecia, não precisava ele me elogiar, tá? Eu já Gente, conheço obrigada. sua competência e seu conhecimento. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco, tá, Ju? Eu que agradeço, gente. É um prazer enorme, uma honra. Obrigada, Murici, Vicentina, pelo convite. Falei que depois da clareza que a Vicentina falou, é até difícil a gente falar, porque ela foi tão clara, tão didática, né? Ainda bem que eu trouxe aqui um pouquinho para a gente poder refletir sobre essas mudanças, o histórico dessa evolução aí da auditoria sem papel, né? A gente não tem como deixar de falar da pandemia de Covid-19, né? Por quê? Porque até janeiro do ano passado, nós tínhamos várias instituições em processo de transição do papel, da auditoria de papel, e aí veio a pandemia, um monte de gente afastando, serviço remoto. Então, vários hospitais e operadoras que já vinham desenvolvendo sistemas, eles tiveram que aprimorar o seu processo de auditoria, esse fluxo, seja interna ou externa, ou com cruzamento de dados, para poder atender a essa necessidade. E foi aí que a gente percebeu também que, apesar de discutirmos isso há tantos anos, a gente ainda tem um longo caminho para trilhar e ainda temos muito o que aprimorar quanto instituições em geral. E aí eu vou pegar o gancho do que a Vicentina e a Roberta estavam discutindo, que é investir em pessoas e investir em sistema, querendo ou não, ele ajuda essas instituições a se posicionarem melhor no mercado na hora em que eu tenho esse processo de evolução tecnológica. Dizem que estamos vivendo aí a terceira grande revolução, né, que é a revolução tecnológica. E para a gente falar um pouquinho disso, eu voltei lá no passado, que não é um passado tão distante. Muitos de vocês lembram que era as auditorias pelo fax, né? Eu lembro que até uns 8 anos atrás, ainda trabalhando com a PME, os pedidos que a gente recebia era através de fax. E ainda não duvido que ainda tenha lugar nesse Brasilzão grande que a gente está, que ainda trabalhe com fax, né? A gente tinha um processo extremamente focado em papel, nós não tínhamos padronização de sistema, tabela, cada operadora tinha a sua tabela, então era aquela confusão danada, né? Auditoria concorrente, ainda focada muito na habilidade que o médico tinha a respeito daquele assunto, então na prática, na vivência, na experiência, poucos profissionais, ou seja, uma equipe multiprofissional ainda não era uma realidade desse processo de auditoria concorrente, sistema a gente não tinha e era tudo manual. Né? De lá para cá, nós já temos hoje aplicativo de auditoria concorrente, nós temos sistema de faturamento, nós temos o XML, então a gente foi evoluindo aí ao longo desses anos. E na pós-auditoria, que ainda temos na grande maioria dos hospitais, que é esse processo de checagem de conta e auditoria de papel. E aí a Vicentina falou muito bem que a Guia TIS ela veio exatamente para acabar com esse processo de auditoria de papel, só que a ANS esqueceu de combinar com os russos
que existe toda uma contratualização por trás disso tudo, existe tabelas muito mal negociadas, existe um processo que ele não está bem definido dentro da guia TIS. E aí todo mundo adapta o processo de auditoria à transferência desse arquivo XML. Algumas operadoras auditam direto no XML, outras auditam pós-XML, outras auditam no papel e o faturamento, ele corrige esse XML, e muitas poucas auditam direto no sistema, né? Então, nós estamos ainda nesse processo de aprimoramento, né? E para a gente falar em auditoria, a gente tem que falar em regulação. Por quê? Porque todo o nosso processo automatizado, ele tem que ser regulado, né? A Vicentina acabou de falar exatamente das chaves de acesso, da assinatura eletrônica, assinatura por tablet. Depois de muito brigar, e eu sou dessa geração, como muitos de vocês, em que a gente tinha uma resistência da vinda desse sistema, não sabia se ia ter segurança, aí o CFM entra no meio dessa discussão, vem a portaria, né, com a recomendação das chaves de segurança e tudo, e o prontuário eletrônico ele começa a ser uma realidade. Antes de falarmos em auditoria sem papel, a gente tem que entender a realidade do prontuário eletrônico, né? Porque antes de eu ter uma conta sem papel, eu preciso de ter um prontuário também sem papel, né? Não que um esteja dependente do outro, mas que para esse processo, para que esse processo rode de maneira redonda, isso tudo tem que estar muito integrado, né? Então, a transição do prontuário eletrônico, ela começa ali lá para 2002, 2003, 2006, a gente tem ali as chaves de segurança definidas pelo CFM, e a gente tem uma evolução aí nesses últimos anos. E eu acho impossível também eu trabalho muito com o setor suplementar, muitos de vocês trabalham com o SUS, e para quem trabalha com o SUS, apesar de termos um processo ainda com muito papel, eu acho que o SUS é o melhor exemplo de que as coisas podem ser automatizadas, né? Porque imagine o SUS atendendo 100% da população brasileira, hoje ele tem uma SIGTAP, ele tem uma base de dados no DataSUS, em que ele consegue pelo menos exportar eletronicamente 80% da demanda dele, as solicitações via IH, ela também é eletrônica. Eu falo que o sistema operacional de software do SUS, hoje ele é tão inteligente que se a gente trouxesse ele para a realidade das operadoras, seria muito mais fácil todo mundo trabalhar, até mesmo o ressarcimento ao SUS. Quem sabe no futuro, né? Ainda não sabemos o que vem aí pela frente. Para a gente falar em prontuário eletrônico, nós temos que também falar aí do prontuário de papel, né? Ainda temos um volume grande de documento de papel, evoluímos muito nesses 5 anos com o prontuário eletrônico, principalmente consultório online, isso facilitou muito a vida dos médicos. A gente vai ver que nesses últimos 10 anos nós tivemos uma evolução muito rápida, se a gente comparar aí para essa discussão de 20 anos atrás. Ainda temos que aprimorar esse processo, ainda temos falhas, delay aí em sistema, dificuldade de cruzamento de dados de sistema, mas a gente já sabe que o prontuário eletrônico ele é uma realidade, e a pandemia traz isso como uma realidade ainda maior do momento em que telemedicina ela passa a ser uma realidade e a gente passa a ter normatização do governo federal para a utilização da telemedicina, lembrando que isso foi definido para a pandemia, depois veio uma resolução do CFM, mas é caranguejo que anda para trás, a gente anda para frente. Então, provavelmente, isso daí vai se tornar uma realidade cada vez maior no nosso dia a dia, e aí, cruzando novamente com o SUS, a gente pode ver que o SAMU é o melhor exemplo de telemedicina quando implantado de maneira eficaz e eficiente, né, que há muitos anos, há mais de 10 anos, o SAMU já trabalha com o quê? Com telemonitoramento, que é o contato que você faz para falar como que o paciente está, para aí sim ele ser atendido em determinado lugar e ver qual que é o tipo de ambulância que vai ser disponibilizado para aquele paciente. É impossível a gente discutir a questão aí das vantagens do prontuário eletrônico, principalmente se a gente pensar em custo de guarda e resolução que obriga a gente a ter a guarda do prontuário do paciente 20 anos após o último atendimento dele. Então, imagina que a vida inteira nós tivemos que
microfilmar essas contas, nós tivemos que ter um SAMI, a gente tinha que ter um depósito, aí a gente vê as tragédias, a gente, de repente, o faturamento de um determinado hospital pega fogo, perde toda aquela informação do paciente, por isso que a gente tem que ter isso microfilmado. Então, o sistema, querendo ou não, ele vem para facilitar, mas não quer dizer também que ele não vai apagar. E aí vem os nossos desafios, né? Backup, hacker, o próprio Facebook teve tentativa de invasão. As próximas eleições teve tentativa de invasão. O sistema americano, que é o mais seguro do mundo. Então, imagina a gente, né? Então, é um desafio muito grande a gente garantir essas informações aí via sistema, mas a gente tem uma facilidade maior que a gente vai estar com isso em nuvem, então aí vem um outro sonho nosso, que no SUS já começa a ser uma realidade, que é você intercambiar informação, mas aí também tem a LGPD, que acaba dificultando um pouco esse intercâmbio dessa informação, mas eu acredito que isso faz parte desse processo evolutivo e dessa necessidade de alinhamento, né? Não tem como, a gente vai ter que intercambiar, até mesmo para facilitar diagnóstico, para redução de custo e construção de linha de cuidado, porque o futuro nosso é uma linha de cuidado, é o paciente ser cuidado e não ser tratado, que tem uma diferença muito grande nisso. A gente não pode deixar de falar da TIS, que ela veio com esse objetivo de acabar com o papel, e nós vimos que não foi bem assim. A TIS é jovem também, né? Ela é de 2006, eu lembro que veio com muitas discussões, já foi cada vez mais aprimorada, mas ela faz parte desse nosso processo evolutivo. Quando foi em 2014, veio a TUS de material, a TUS, que é a CBHPM adaptada para a tabela TUS. Ainda temos operadoras que não trabalham 100% com a TUS por causa da dificuldade de fazer adequação de código, mas ela já é uma realidade, então nós estamos caminhando mesmo para uma unificação de informação, para um controle maior de dados, e com isso a gente ter mais facilidade de obter esses dados e essas informações. Bom, a gente vai vendo que isso tudo é parte da evolução mesmo dos processos em saúde, e a Vicentina falou muito bem da questão de realizar melhoria por processo ou melhoria de processos, no final isso tudo interrelaciona, e aí vem o sistema de gestão da qualidade, que foi implantado lá em 2001 com a ONU. A gente já tinha hospitais aí, Joint Commission no Brasil. Em 2006 eu lembro que nós tínhamos 4 ou 5 hospitais que tinham a Joint Commission, e a ONU começou a crescer. Com o crescimento da ONU vem aí a necessidade da melhoria desses processos, da melhoria da informatização, da melhoria da padronização, né? Com o Covid vem aí o impacto do crescimento da telemedicina, que ela é uma realidade, aí vem robótica. Então, o que a gente precisa entender é que a gente está em franco processo de evolução tecnológica e que nós precisamos aprimorar e melhorar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, para que a gente consiga adaptar a essa realidade, né? Como eu acabei de citar, o SUS ele é o melhor exemplo de que é possível eu conseguir reduzir papel e melhorar através de sistema. E aí vem um ponto importante, a Vicentina citou uma operadora que a gente tem em Belo Horizonte, que praticamente não trabalha com papel, mas a gente viu a evolução desse processo deles e até mesmo essa transição como que foi. E foi uma transição feita com muito critério, com muito cuidado, em que eu estou investindo em 2 coisas: sistema parametrizado e pessoas. E para que eu tenha sistema parametrizado, eu preciso de ter também intercâmbio de informações, né? Não existe um mundo perfeito, mas existe o ideal, e a gente busca cada vez mais trabalhar aí dentro desse ideal, né? O Covid, ele mostrou tanto que a gente ainda precisava evoluir aí nesse processo tecnológico, exatamente por estarmos em processo de reconstrução, necessidade de fazer fusões, nós estamos em constante
transformação, tudo isso que nós estamos discutindo faz parte de uma necessidade de adequação para a sobrevivência de mercado, e para que a gente consiga fazer isso, é fundamental que a gente tenha informação. Para a gente ter informação, nós precisamos ter dados compilados para que a gente consiga avaliar os nossos resultados. Sem o dado, eu não construo informação e eu não analiso o resultado. Então, é fundamental hoje o sistema, dentro dessa dinâmica assistencial, que ela é tão complexa e tão burocrática, para que a gente consiga aprimorar esses processos. E a telemedicina também, que ela faz parte hoje desse processo nosso de atendimento online, sem papel, né? Então, nós precisamos investir em sistema de informação, software de gerenciamento, sistema de monitoramento domiciliar, e como que fica a auditoria, né? E aí vem o grande desafio que nós, por exemplo, precisamos agora, na pandemia, de trabalhar todo mundo remotamente. Nós tivemos hospitais que deu acesso aos auditores no sistema online remotamente, como a gente tem hospital que não dá esse acesso, porque o jurídico entende que esse acesso ele não pode ser dado para a equipe de auditoria. Mas por que existe ainda tanta dificuldade de entender isso tudo? Porque como esse processo evolutivo ele é um processo ainda muito jovem, muito recente, está todo mundo aprendendo, e nós estamos aprendendo juntos a entender as normas, nós estamos aí ainda construindo um processo de adaptação da LGPD à realidade do sistema de saúde, que ela não foi construída para isso, porque nós já sabemos, acabamos de falar, que informação, que dado gera informação, que gera resultado, e sem isso a gente não tem como controlar sinistralidade, controlar a gestão de faturamento, avaliar perfil, investir em pessoas, não tem como fazer absolutamente nada, né? Então, a gente ainda precisa de aprimorar esse processo. Então, quais que são os desafios quando a gente pensa em um processo de implantação de auditoria sem papel? Quando eu falo sem auditoria, eu não estou falando de convênio, eu estou falando do processo de auditoria como um todo, por isso que a gente traz isso para dentro de um modelo de regulação. A gente precisa de ter adequação de fluxo, né, porque o acesso ao prontuário ele hoje é em loco, então remotamente nem todo mundo disponibiliza, temos prestadores que disponibilizam, o que facilita, né. Eu ainda acredito que no futuro nós vamos ter um sistema de cruzamento, que você já vai ter ali a TIS e o sistema do hospital, que o robozinho vai lendo ali o prontuário. Do jeito que as coisas estão evoluindo, eu não duvido que a gente vai chegar nesse momento, né? Estrutura hospitalar adequada a essas necessidades, porque se eu vou pegar toda a minha estrutura e eu vou acabar com o papel e vai ser tudo online, eu preciso ter sistema, eu preciso ter equipamento, eu preciso treinar não só os agentes da minha empresa, como os auditores também que vão lá. Por quê? Porque isso eu vejo como um problema hoje, quando a gente pensa na padronização, que cada instituição trabalha com um sistema diferente, cada operadora desenvolve um sistema próprio. E isso dificulta muito o processo de treinamento, e isso também dificulta intercambiar informação de um sistema para o outro, né? Eu tenho um sistema que eu tenho um token que ele faz validação, que ele não consegue cruzar o dado com o meu sistema de liberação, que não consegue cruzar o dado com o meu sistema de faturamento. E aí a gente vai construindo arranjos de sistema, o que dificulta muito o processo, seja do hospital ou da operadora. A gente ainda tem uma cultura organizacional que ainda tem uma certa resistência de lidar com essas mudanças, ou uma dificuldade. Lidar com o sistema não é fácil, né? Às vezes a gente precisa de mais pessoas do que as pessoas pensam, porque eu preciso de pessoas para estudar o sistema, para montar arranjo de sistema, para construir tabela em sistema e para operacionalizar o sistema, né? Cruzar esses dados através de sistema operacional inteligente. A telemedicina ela passa a ser uma realidade. O monitoramento do paciente internado com foco em acompanhamento hospitalar, equipe cada vez mais qualificada, alimentação de bases de dados e a LGPD. Então, nós temos muitos desafios aí pela frente. A melhor maneira que a gente tem de superar esses desafios é a gente pensando no futuro e vendo no nosso presente o que a gente pode melhorar para poder ter um futuro mais eficaz, mais eficiente, com melhores resultados, principalmente resultados
financeiros, né? Aqui são alguns das referências que eu utilizei para a gente poder trabalhar esse material. Eu espero que tenha sido rico para vocês, aqui os meus contatos, e me coloco à disposição para qualquer dúvida ou qualquer discussão. Liana, muito bacana vendo você falar, e estava aqui, mais uma vez, super claro, eu gostei da foto do caos, essas imagens caóticas, elas trazem um pouco do dia a dia, e eu estou vendo o pessoal aqui assistindo e trabalhando ao mesmo tempo, então a foto do caos fica ali para isso, né, Juliana? E, gente, se alguém tiver algum comentário aqui, eu já vou chamar o Muricy também para comentar. Quando eu comecei a entender sobre esses departamentos, né, de uma clínica, Juliana, eu ficava brincando, quando fui tentar entender o que era um faturamento, eu falava, será que dentro das operadoras tem um setor que é só para fazer mudança? É só para fazer com que a gente nunca consiga conversar? Deve ter uma equipe que fica lá, vamos mudar todas as regras agora. Não, vamos fazer no mês que vem, vamos mudar o formato? Vamos botar agora que o nome preenche do outro lado? Para ver se... Então, assim, como é difícil mesmo, né? Quer dizer, a gente tem esse desafio que as coisas ainda não se conversam, e quando a gente acha que estão começando a conversar, parece que muda tudo. É muito interessante. Tem um pessoal aqui agradecendo. Muricy, quer comentar alguma coisa? O único comentário que eu quero fazer é elogiar a Juliana por ela trazer essa visão importantíssima do que o SUS já faz. O SUS é um exemplo para todos nós, né, Juliana? E eu que sou fã do SUS, mais uma vez você reforça esse conceito. Eu vou deixar uma sugestão para vocês, né? Recentemente eu estava lendo um livro muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar. Tem um holandês, um enfermeiro que chama Jos de Blok, né? Eu acho que ele até dá uma palestra na Abrange recentemente, e ele foi um dos pioneiros na construção de linha de cuidado, e ele trabalhava numa grande operadora em 2006, na Holanda, quando ele discutia exatamente os processos. Eu lembrei da sua fala, Roberta, por isso que eu acho importante a gente citar isso, em que ele virava e falava assim, gente, os processos, eles são muito extensos, eles não se conversam, a gente não consegue melhorar, então nós precisamos melhorar esses processos, precisamos melhorar a linha de cuidado para que a gente consiga melhorar o nosso resultado, né? Chama Humanidade, Viviane, o livro, mas vocês podem buscar também, pesquisar sobre o trabalho dele na internet, vale a pena, né? E por que isso? Porque eu falo muitas vezes, Roberta, que parece que os processos eles foram feitos para dar errado, né? Que é exatamente o que você falou. Gente, mas eu mudei, aí travou, aí não conseguiu passar o código tal, aí muda uma regra e não informa para o hospital muda uma regra e não informa para a operadora. Então, até mesmo para a gente conseguir transferir todas essas informações de forma clara para o sistema, porque o sistema ele não lê entrelinhas, o sistema lê regra. E se eu pego e eu não consigo construir esse parâmetro de forma eficaz, o hospital não fatura, a operadora não paga, a operadora não recebe. Então, a gente ainda tem grandes desafios aí na construção desses parâmetros, desses dados, e aí eu concordo com você, Muricy, eu sou encantada e apaixonada pelo trabalho, como que o SUS conseguiu implantar essa gestão de informatização do SUS. Eu brinco e falo que pode falar mal de tudo no Brasil, que nada funciona, mas duas coisas funcionam, o sistema do SUS e o sistema de cobrança da Receita Federal. Isso funciona muito bem, deve ser porque isso gera um recurso muito bom para o governo federal, só para descontrair. É verdade, esse sistema de cobrança aí vai funcionar sempre, né, Muricy? Com certeza, e também gosto muito desse conceito da humanidade e dos processos que a Juliana nos traz, que entendemos que o processo está interligado entre prestador e operadoras e o próprio SUS. Então, cada vez mais temos que fazer isso e irmos nessa direção. Você, como sempre, brilhante, Juliana. Obrigada, foi um prazer. Olha, estão pedindo aqui novamente o nome do livro, se eu não me engano, Juliana, é Humanidade o nome do livro, correto? É Humanidade, esse aqui, ela deixa eu vai mostrar catar o para livro, todo mundo. Eu faço isso mesmo. Esse daqui, ó.
É um livro muito interessante, que ele fala exatamente da evolução da humanidade, ele traz alguns cases, e esse case que eu falei, ele é um dos cases aqui desse livro. Tá? Boa dica, hein? Bom livro aí para a gente ver. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Legal, vai para o chat, então, aqui a informação, e aí eu fico aqui anotando, enquanto vocês estão dando aula, eu estou aqui anotando várias dicas. A Juliana estava falando outra coisa que eu acho que é super interessante, né, Muricy? Quando você chega para o gestor do hospital e fala assim, não, que eu preciso de mais gente no meu faturamento. Ele fala, mas para quê? Né? Só para faturar? E aí a Juliana falou, não é assim, precisa, né, de tanta gente, é tanto, muito interessante. Mas a gente está falando aí como é que isso acontece junto às operadoras, né, Muricy? Perfeito. E para aí, isso vai ter o Fredson aí, que vai matar a nossa ansiedade. O Fredson Ferraz, ele vai falar sobre acordo com as operadoras. E aqui na apresentação está FACHESP. É assim que fala, Fredson? Você pode me ajudar? Isso, FACHESP. Isso. Fundação Chefe de Assistência e Seguridade Social. Maravilha. Você pode começar a sua apresentação. Não sei se você está compartilhando. Você tem material para compartilhar? Não tem material, não. Eu venho aqui para conversar com todos os presentes, e depois a Juliana, que eu conheço, já participei de conversa aberta, já palestrou brilhantemente, como sempre, como vocês todos puderam perceber. Não conhecia a Vicentina, mas a Vicentina foi muito cirúrgica, muito precisa nas colocações dela, onde eu, como educador também, já vou me apresentar um pouco, não tenho que acrescentar ali, né? Mas eu venho trazer para vocês um pouco de alento, digamos assim, diante de tantas dificuldades, essa questão do papel, da dificuldade dos gestores, e mostrar que não se precisa muito esforço, muito sacrifício para se conseguir, pelo menos reduzir, eu não vou dizer eliminar, zerar, mas pelo menos reduzir essa quantidade de papéis que circula dentro de uma auditoria, dentro de um faturamento. A gente vai conversar, vou falar o nosso case aqui, tá? O case da processo, e vou estar aberto também para questionamentos. Tá? Bom, me apresentar novamente, meu nome é Fredson, eu sou enfermeiro de formação e gestor por obrigação, né? Nós todos temos que ser gestores, inclusive nossa própria vida, nossa própria carreira, e acabei vindo parar na educação e gestão. Tá? Como enfermeiro auditor, sempre senti dificuldade, sempre procurei orientar, auxiliar, ensinar a quem precisava, quem tinha alguma dificuldade, sempre gostei muito de fazer a busca, e acabei indo parar na parte educacional como professor e, posteriormente, como coordenador de cursos de pós-graduação e de cursos de extensão na Faculdade DE, aqui em Recife e em várias outras cidades do Nordeste. E, em seguida, nesse processo, no ano passado, a minha gerente aqui na FACHESP, a FACHESP, para quem não conhece, é uma operadora de autogestão, onde, além da operadora, temos a parte de previdência dos funcionários da CHESP, da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, geradora de energia elétrica, produtora e geradora de energia elétrica. E nós administramos a previdência privada e o plano de saúde, que é o plano FACHESP. E eu, enfermeiro auditor aqui já há bastante tempo, já mais de quase 20 anos, surgiu essa oportunidade, minha gerente ascendeu para outro cargo, ela ascendeu para a assessoria técnica, junto à superintendência, e na busca por pessoas para assumir a função, caiu em meu colo, em minhas mãos, pouco antes da pandemia, mais ou menos fevereiro do ano passado. E assumi essa gestão aqui, o gerenciamento, onde a gente pega desde o credenciamento até o recurso LOSAS, toda essa parte, credenciamento, cadastramento, negociação, a regulação médica, auditoria, regulação interna, regulação externa, processamento de contas, recursos LOSAS, enfim. E quando eu assumi, já havia uma discussão, particularmente lá da nossa TI, sobre a questão da LGPD, e estava para entrar, a qualquer momento, e nós tínhamos aqui uma circulação de muitos papéis. Como é que funcionava? E acho que muitas operadoras ainda funcionam. O auditor vai ao hospital, recebe o prontuário, recebe a fatura, audita na fatura, em seguida vem o faturista, faz o enxugamento da conta, é gerado o capiante,
e, após todo esse processo, é enviado para a operadora essa fatura suja com o capiante, e a operadora recebe e faz o processamento disso. Evidentemente que nós temos operadoras mais modernas que já, como foi citado bem pelo Vicentina e pela Juliana, que já eliminou esse processo. A auditoria é feita no sistema, para quem tem prontuário eletrônico, existem outras formas, tipo de XML, depois ocorre a discussão. Mas a maioria ainda funciona assim. Tenho certeza que a maioria das operadoras, conheço, eu estou no mercado há bastante tempo e sei que assim funciona. Entrega-se o prontuário, entrega-se a fatura e é feita a auditoria e em seguida é enviada aquela fatura, uma quantidade enorme, para as operadoras para que ocorra o processamento. E nossa sede é em Recife, mas nós temos as regionais, nós temos as maiores regionais, Salvador, Fortaleza, Teresina, Paulo Afonso, Petrolina, etc. E onde a gente tivesse credenciado, era dessa forma. Aqui em Recife, quem era daqui de Recife, mandava diretamente para a nossa sede. Quem era de Salvador, por exemplo, entregava em uma agência que nós temos em Salvador, era colocar no malote e seguia para cá. Pela LGPD, são dados sensíveis, ali na fatura constam muitos dados sensíveis de pacientes, nome, endereço, telefone, às vezes documento, enfim, da instituição. E esses documentos circulando, passando na mão de muitas pessoas. Então, veio a pandemia. Fomos colocados em home office em março, mais ou menos em março, assim, de forma instantânea, e no momento que avaliou-se essa questão, nós tivemos que parar e pensar. E a equipe aqui pensou, disse, olha, tem uma solução que a gente já estava pensando em adotar há um tempo atrás. Eu digo, qual é a solução? Vai se mandar o XML, ou vai ocorrer a auditoria no hospital, se ainda se permitir, se ainda estiver ocorrendo, ocorre na fatura. Nós temos os nossos faturistas que fecham a conta e já havia sido criado há algum tempo atrás um sistema próprio, a nossa própria TI aqui da Faixa criou um sistema para visitas e lançamento dos capiantes. E aí é tudo lançado no sistema, é gerado o PDF. Antes, quando a gente recebeu o físico, esse capiante era lançado no sistema, era impresso e colocado na conta, para pautar o processamento. Então, a gente tomou a decisão. Olha, vai ser auditada a conta, normalmente, em seguida o faturista faz o fechamento e não imprime o capiante, deixa no sistema. O prestador manda o XML para a gente, deixa lá o capiante, se quiser imprimir, imprime, se não quiser, deixa, mas deixa a fatura suja, e vem o XML, e aqui a gente pega o capiante em PDF e põe no sistema. Nada, zero papel, nada mais indo para cá. As agências também, que muitos prestadores ficaram felizes com essa questão, talvez tenha muitos prestadores aí da Machete que tenham até gostado disso, porque tinha aquela questão de levar um determinado prazo para a agência colocar numa lote, mandar para cá, às vezes a agência era um pouco distante. Enfim, nós temos essas situações. Então, a gente adotou essa linha. Manda o XML, nós, aqui mesmo, emitimos o capiante, PDF, anexamos dentro do sistema e ali é feita a conferência do valor do XML enviado com o capiante. E aí efetuamos o pagamento. Se houver algum questionamento, então nós entramos em contato com o prestador pode mandar para a gente essa fatura, se houver alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar essa fatura para a gente, via PDF também, e a gente faz a avaliação. No nosso plano existe as coparticipações, e pode haver alguma queixa de algum terciário, então a gente vai pedir essa fatura auditada ou a fatura limpa para totalmente via sistema, via e-mail, fazer essa análise, essa verificação. Então, isso foi uma coisa assim extremamente rápida. Eu assumi aqui em fevereiro e existia essa ideia no ar. Em março, como auditoria, como nós
fomos para home office e não recebemos mais nenhum documento, como nos próprios hospitais estava a dificuldade em disponibilizar, tivemos que tomar essa decisão, mandamos os comunicados, e a gente tem funcionado assim desde março do ano passado até hoje, dessa maneira. Audita-se a conta, quem tem prontuário eletrônico aqui em Recife, nós temos apenas um dos nossos prestadores que tem prontuário eletrônico, ainda tá misto, parte auditada dentro do sistema, parte auditada realmente tem um prontuário impresso, mas no momento que tiver 100% eletrônico, os nossos auditores vão auditar 100% eletrônico e no sistema aí elimina-se o papel. Evidentemente, a necessidade, como foi dito bem pela Juliana, do investimento do prestador em algumas situações. Exemplo, eles já guardam os prontuários. Essas faturas que antes vinham para a operadora, eles vão ter que ter o arquivo deles. Ou eles podem fazer como alguns prestadores já fazem, vão digitalizar. Digitalizou, está ali bem guardado, acabou, tem validade, legal. É um investimento que a instituição tem que fazer. Mas o retorno é certo. Diante da demanda de mão de obra, aproveitar a mão de obra que fazia todo esse processo em outra atividade que apresente resultados melhores. Há um investimento, como a Vicentina bem falou, um investimento na capacitação. Isso é um ponto nevrálgico, cultural, que há muita resistência, mas eu sou uma pessoa que milito na educação, assim como a Juliana, já há bastante tempo, buscando capacitar os profissionais, porque nós estamos falando de saúde, eu falo de capacitar desde a ponta da assistência até a parte da gestão. Nós estamos falando de saúde, nós precisamos de serviços de saúde que atendam com eficiência, com qualidade, e se os profissionais não estiverem capacitados à altura, nós podemos ser prejudicados. Eu posso chegar a ser atendido, mal atendido, não ter o meu problema resolvido, como qualquer outra pessoa. Então, a capacitação é algo que tem que permear diariamente a vida de quem trabalha na área de saúde. E os investimentos com sistemas devem ser feitos, há necessidade de ser feitos, para se reduzir a quantidade de papel, para se eliminar a quantidade de papel. O investimento é alto, ainda por conhecimento do prontuário, relação do prontuário eletrônico, mas para se reduzir o investimento não é tão alto. Uma TI eficiente pode criar alternativas, os próprios prestadores podem conversar com as operadoras para que adotem algo semelhante. Olha, a gente vamos eliminar de mandar essa fatura impressa para vocês, a gente deixa ela aqui, digitaliza, se for necessidade. E a operadora pode desenvolver um sistema simples, temos para emitir o capiante, né? Chama o RA, em alguns lugares, na Bahia, salvo engano, chama-se RA. E com isso, a gente consegue eliminar uma quantidade enorme de circulação de papel. Nós temos problemas aqui também no nosso arquivo constantemente está precisando de mais espaço para colocar essas faturas que vinham, faturas, guias, e uma infinidade de documentos. E com isso a gente conseguiu reduzir, já vai 1 ano e meio que a gente praticamente não recebe, pouquíssimos documentos a gente tem recebido. Então, deu uma melhorada para ambas as partes. Ambas as partes desse processo, agilidade na digitação, já veio o XML, e ali fica muito mais fácil para se processar a conta, é só pegar o capiante, anexar e tocar em frente. Então, eu vim trazer mais esse case para vocês, apresentar que não se precisa fazer grandes malabarismos, firulas, para que se consiga reduzir a quantidade de circulação. Nós conseguimos aqui de uma forma muito rápida, e temos que ser muito ágeis nessa tomada de decisão com a pandemia, e chegamos em bom tempo. A parceria entre operadora e prestadores é fundamental. Tivemos um momento crítico da pandemia, onde nós tivemos que preservar a equipe, entramos em acordo com os prestadores para que a gente fizesse um estudo e aplicasse a glosa média. Se a gente tem um padrão num determinado prestador, uma glosa ali na casa de 5%, 6%, porque em determinado mês essa glosa não seria diferente. Se a média de faturamento até caiu dos prestadores, a gente conseguiu chegar a um entendimento e dizer, olha, você manda esse valor apresentado,
você manda e a gente aplica esse percentual histórico, né? A gente tem todo esse levantamento, conseguiu apresentar para eles o histórico de glosas e chegar no entendimento, e foi uma parceria boa para o prestador, que ele não teria que mobilizar tanta gente para fazer tantos processos, e uma parceria boa para nós também, que a gente conseguiu preservar a equipe no sentido de estar se deslocando, prestadores correndo riscos à saúde. E daí a gente seguiu assim e vem seguindo, buscando cada vez mais aprimorar essa questão da eliminação do papel dentro do processamento de contas. É difícil falar depois da Juliana e depois da Vicentina, mas foi muito... o que eu tinha para trazer para vocês era esse, trazer esse alento de que não é coisa de outro mundo, com criatividade e boa vontade e parceria, diálogo. A comunicação, Juliana falou muito, que essa questão de, às vezes, ocorre uma mudança na operadora e o prestador acaba sofrendo. É importante ressaltar que muitas mudanças que a gente faz na operadora, tanto aqui quanto outros, vem da ANS. A ANS faz uma mudança e a gente acaba tendo que repassar isso para o prestador, fica aquela loucura, mas a comunicação é de extrema importância. Eu sempre converso com os comerciantes das instituições, mantenham seus e-mails atualizados, mantenham os contatos atualizados junto à operadora. Às vezes colocam um e-mail pessoal de um funcionário, esse funcionário sai, não comunica o cadastro na operadora, a gente, quando dispara e-mail, vai parar nessa pessoa que não está mais na instituição e as pessoas ficam sem comunicação. Então, isso é de extrema importância. E ainda reforçando na questão da LGPD, essa diminuição de circulação, ou mesmo zero circulação de documentos em mãos, até mesmo dentro da instituição, ficando tudo dentro do sistema, os riscos, minimiza bastante os riscos de alguma agressão da legislação, no caso da LGPD. Tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E permaneço aberto aqui à disposição, coloquei meus contatos aí no chat, se vocês precisarem de alguma informação, alguma dúvida, algum questionamento, eu estou aqui à disposição de vocês. Obrigada, Fredson. Foi, como você falou, é um alento, né? É bom a gente ter, assim, olha, é possível, vamos em frente, né? Sempre é bom trazer um pouco de energia aqui, depois de tanta dificuldade. Tem 2 comentários aqui, perguntas aqui, então vou aproveitar para fazer, depois peço que o Muniz dê uma comentada. Aqui, Fredson, processo de recurso de glosa vai ter alguma melhoria? Não sei se é a pessoa é do Hospital de Unimed de Teresina, será que é isso? Sim, nós, como a maioria das operadoras, nós temos alguns caps, vários caps, nós temos que limitar. E a gente está buscando resolver isso, a gente está entrando com o Conecta, a gente já está entrando com o Conecta, entramos em Pernambuco, vamos entrar em outros estados, a solicitação de autorizações, e vamos utilizar essa ferramenta, inclusive, para o envio do XML, envio de contas e recursivosas. Tá? Legal. Agora, isso não acontece assim de uma forma muito rápida, e nós estamos trabalhando para que melhoremos esse processo. Tem outra pergunta aqui, essa foi a Suzana. Aí tem aqui, está escrito Moraes. Tem operadora que ainda tem problema, ela falou, né, do XML, tem problema de retorno de XML para verificação de glosas, como isso ocasiona atrasos na conferência. Sim, é verdade. Essa questão do XML é bastante complexa, e aí a gente, aqui no nosso caso, nós estamos buscando melhorias em termos de sistema. Tá? A entrada de um sistema, de autorizador e emissão, para emitir o XML, isso vai melhorar. E nesse campo de educação, eu sempre falo, né? A gente lançou até um curso para falar sobre essa questão de XML, porque é uma dificuldade geral mesmo. A gente fica constantemente lançando para atualizar os profissionais sobre isso, e isso as instituições poderem caminhar melhor esse passo. Maravilha. Muricy? Primeiro, agradecer a Fred e lembrar que em Pernambuco, eu e Fred tivemos a oportunidade de fazermos há 20 anos as turmas mistas. O que é que a gente fala turma mista? Com comprador e prestador. E nós desenvolvemos muito essa capacidade
de conversar já em sala de aula essas duas visões. E foi possível apararmos essas arestas, e, com certeza, o Estado de Pernambuco é um Estado que muito comprador e prestador conversam entre si. Não é, Fred? É verdade, é verdade. Aqui em Pernambuco há um diálogo aberto, permanente. A Câmara Técnica de Honorários Médicos aqui em Pernambuco é muito eficiente e está em permanente diálogo com a Unidas, que é as autogestões, e com outras operadoras. Os prestadores também, aqui, não só a Fachess como outras operadoras, a gente vê uma comunicação constante, permanente e amistosa. Né? E, acima de tudo, amistosa, sabe? Cada um dentro do seu lado, dependendo do seu ponto de vista. E Muricy, você foi uma das pessoas que conseguiu realmente trazer, nas turmas que você veio aqui, que você trouxe, agregar junto essas pessoas para o diálogo, né? Às vezes botam um no canto de parede, daqui a pouco o outro vai para o canto de parede, mas o importante é que há de se entender que nós não somos oposição um ao outro, nós somos parceiros, cada um visando o bem-estar final do beneficiário do paciente. Né? E por isso todos têm que estar equilibrados para que possam dar esse rendimento. Maravilha, Muricy, quer comentar mais alguma coisa? A gente tem alguns recados ainda, né? Temos um recado ainda para a parte da tarde. Eu quero só, antes de falar, agradecimento especial à Juliana, com o conhecimento dela fantástico, e já está convidada para o próximo congresso. E aproveito para fazer um agradecimento especial a Vicentina e a Fred, que, além de eles serem palestrantes, eles são meus conselheiros na escolha das mesas e na indicação de pessoas. Você vê como é nossa parceria. Todo ano, Fred indica pessoas, como também Vicentina. Obrigado pela parceria de sempre e, por favor, cada um deve fazer seu encerramento e, Robertinha, é com você. Muricy, não sei se você quer que a gente faz o quê? Agora pede aqui para a Vicentina, para a Juliana e para o Fredson falarem aqui um pouquinho, porque a Rosiele está aqui falando, ó, admiração pela Ju, sou sua fã, realmente os 3 convidados, assim, um nível de conteúdo excelente. Então, vamos pedir primeiro aqui a palavra à Vicentina. Bem, quero agradecer, né, a oportunidade. É sempre bom a gente poder não só compartilhar conhecimento, mas nesses dias eu também tive a oportunidade de aprender muito, né, com relação ao que está sendo compartilhado dos outros palestrantes, né? Me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou colocar aqui no chat os meus contatos, pode me mandar um e-mail ou me passar um WhatsApp, que eu vou ter inteira disposição de responder. Maravilha, obrigada, Vicentina. Juliana, falar um pouquinho com a gente aqui para se despedir. O Fredson está deixando os contatos dele também aqui no chat, enquanto isso. Fechadinho. Nós estamos te ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo colocar você aqui para... Foi. Opa! Deu. Eu já estava escrevendo que alguém tinha que me desativar. Ô, Rosiele, aqui a admiração é mútua, todo mundo. A gente, é por isso que nós estamos aqui, eu acho que isso aqui é legal. Né? Um se apoia no outro, um se motiva com o outro, exatamente porque acho que o nosso desafio é muito grande e a gente precisa realmente desses momentos para compartilhar, para fazer essas trocas, para poder aprender com a experiência do outro, aprender com os erros dos outros. Eu acho que hoje a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, e às vezes a gente tem até humildade mesmo para aprender com esses erros. Trabalhar na saúde, todos nós sabemos que é desafiador. Nesse último ano, foi ainda mais desafiador. Eu lembro do nosso congresso o ano passado, foi online,
Esse ano a gente também, a nossa empresa, a gente faz um congresso de regulação, que o ano passado a gente não teve, por causa da pandemia, então vai ser agora em novembro, e eu sei o desafio que é, Muricy, a gente engajar pessoas para poder tentar melhorar, então eu já deixo aqui toda a minha gratidão e admiração, porque quem faz isso realmente faz a diferença, e nós precisamos de pessoas assim, porque na saúde é preciso debater, é preciso investir, a gente sabe que o investimento, tanto em conhecimento, principalmente em conhecimento, ele é um investimento ainda muito baixo, o que reduz a qualidade. Então, enquanto as pessoas não entenderem que conhecimento ele é o maior investimento que a gente pode ter, retenção de talento, a gente não vai conseguir melhorar. Os processos estão aí para serem aprimorados, a gente teve aí um ano dificílimo, os custos assistenciais super difíceis de serem administrados, tanto para os hospitais quanto para as operadoras, né? Esse ano, principalmente, o impacto do Covid para os hospitais e para as operadoras está muito grande, nós estamos sentindo agora o valor das contas, o perfil dessas contas, então eu acho que fazendo isso que nós estamos fazendo, trabalhando em conjunto, é que a gente vai conseguir melhorar esse sistema, nós estamos aqui para isso. Maravilha, agora eu vou pedir ao Fredson para vir aqui dar seus últimos comentários aqui. É isso que a Juliana falou. Realmente a gente, momentos difíceis nós passamos, os prestadores passaram momentos difíceis no ano passado, quando da pandemia houve redução, a proibição de realização de cirurgia, orientação de não realização de procedimentos cirúrgicos, e houve uma queda de faturamento grande, e foi aí onde apareceram realmente quem eram os parceiros, quem eram os operadores parceiros que poderiam ajudar de alguma forma. Continua ainda um pouco difícil, tem melhorado, mas ainda está difícil, e agora que as operadoras estão sendo mais apertadas, porque nós temos uma demanda reprimida que está chegando agora, de bolo muito forte, né? E aí todos têm que estar preparados, têm que estar preparados os prestadores, têm que estar preparadas as operadoras, no sentido de que os profissionais estejam capacitados para esse novo momento, para essa nova situação, sejam pessoas de cabeça aberta, pessoas criativas, que busquem soluções criativas e redução de custos, e pelo menos manutenção de receita, se não for possível aumento, mas reduzindo o custo, a receita se mantendo já é um aumento de receita, digamos assim. Se a instituição, se a empresa não der condição, não ofertar para vocês, busquem vocês mesmos por si só, porque não perdem, você se destaca onde você está. Se a empresa não quiser ou não conseguir reter, você vai ter as melhores oportunidades no mercado. O mercado está em constante e franca evolução. Aqui em Pernambuco nós temos, correndo paralelo, 3 a 4 hospitais sendo construídos aí, que vão precisar de gente, de pessoas. A mesma coisa vem acontecendo em outros estados. Aquisições, grandes aquisições já acontecendo, tivemos recentemente lá em Aracaju, tivemos em Alagoas, na Bahia, e essas instituições estão chegando com uma mentalidade altamente profissional, profissionalizante. Então, se você se mantém na sua zona de conforto, no seu status de conhecimento, a possibilidade de você permanecer nessas instituições, ou mesmo alcançar outros patamares, vai diminuindo. Então, se a instituição não dá, procure por si só, invista em você, o melhor investimento da sua vida é você. Estar preparado para o que está acontecendo no mercado, para o que vem aí agora. São soluções criativas, e a criatividade vem através de muito conhecimento, através da leitura, através do estudo, através de busca. Existem muitas oportunidades, a pandemia revelou e oportunizou situações como essa. Um congresso desse nível, desse porte, totalmente gratuito. Onde é que se tem isso, Adriana? Você tem que viajar para ver fora. Veja o que a pandemia oportunizou. Muricy é um guerreiro nessa área de capacitação, de treinamento, né? E, mais uma vez, está dando aqui oportunidades de abrir os olhos, abrir a mente das pessoas.
De repente, alguma coisa que eu tenho falado aqui, para muitos pode não ser novidade, mas para alguém pode ser uma luz que vai ajudar a desenvolver algo melhor no seu trabalho. Que a Juliana falou, que a Vicentina falou, né? Pode trazer uma luz para que você desperte e reaja e caminhe no sentido de melhorar os processos dentro da sua instituição. Parabéns, Muricy, mais uma vez. Agradeço a você por sempre à disposição para o que precisar, porque são eventos como esse que fazem a nossa saúde melhorar, a saúde de uma forma geral no nosso país, no nosso querido sofrido Nordeste, trazendo palestrantes de todo o Estado. Roberta, obrigado. Juliana, prazer enorme revê-la. Tá? Sempre sou seu fã e sigo em todas as redes. Tá? E Vicentina, prazer em conhecê-la agora. Tá? E uma boa tarde para todos vocês. Maravilha, estou vendo muito comentário aqui no chat, todo mundo agradecendo, parabenizando vocês. Muricy, quer falar mais alguma palavra? Eu posso logo fazer aquele convite especial para as 14 horas? Fechadinho aí. Se calaram aí, Muricy. Vamos ver se o Muricy consegue falar aqui. Desativou o mudo. Só quero lhe agradecer, Roberta, pela sua condução maravilhosa de sempre. Imagina, imagina. Obrigada, Muricy, pelo convite. E aí aproveito para fazer um outro convite. A gente estava aqui agora, quando o Fredson estava falando, a Vicentina estava assistindo, aí subiu um cachorrinho no colo dela. E aí eu estava pensando, né, quanta gente, né, como a gente teve que humanizar as relações, a Juliana está aqui rindo. Então, assim, apesar do online, a gente não virou um sistema. A gente está falando da importância dos sistemas, falando da importância das tecnologias, mas elas sem as pessoas, né, e pessoas, seres humanos, isso não vai fazer nenhum sentido. E por isso, o Muricy trouxe a Sheila Eros, que é do Banco Inter, que vai falar às 14h30 sobre as pessoas e as tecnologias. Acho que é imperdível, por favor, com todo mundo aqui, almoça e volta, que 14h30 a gente tem aqui um encerramento e essa palestra com a Sheila Eros. Certo, Muricy? Muito obrigado. E Sheila é um ícone na área de pessoas e, com certeza, não vai existir tecnologia sem pessoas. E essas pessoas são fundamentais. Isso aí. Bom, agradeço a todos. Muricy, eu vou deixar a última palavra com você. Não tem como, você se dedica tanto a esse congresso que só agradeço aqui mais uma vez a todos e deixo para o Muricy fechar aí, gente. Boa tarde a todos. Muito obrigado, pessoal. Até às 14h30 estaremos juntos novamente. Um grande abraço a todos da mesa, um grande abraço a todos os participantes. Até, gente.